Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo aqui no Grupo de Estudos do Evangelho. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, Objetivo da Encarnação. E a pergunta 132 do Livro dos Espíritos diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí, para buscar um pouco no significado, no dicionário mesmo, para a gente poder entender qual é o significado de expiação. E expiação, o sinônimo é cumprimento ou acatamento de punição ou condenação, contrição, sofrimento ou penitência. Isso quer dizer que é necessário expiar quando se cometeu algum fato, algum ato que seja incorreto, incoerente, ou que prejudicou alguém. Então, quando o livro menciona que para alguns é expiação, é que na realidade as experiências da existência através da nossa própria ignorância, quando a gente não sabe o que é certo e o que é errado, fatalmente a gente vai cometer alguns erros, a gente vai fazer algumas coisas erradas. E nesse sentido então é que existe a expiação. E eu também vim buscar, porque embora pareça bastante comum, nem sempre é tão claro, né? O termo vicissitude, né? É muito comum no Livro dos Espíritos e no Evangelho, e não é um termo comum que a gente usa no dia a dia. Então, vicissitude significa inconstância, instabilidade, variabilidade, volatilidade, mutabilidade, flutuação, mobilidade, fragilidade e desequilíbrio, variação decorrente de instabilidade. Então, quando a gente remete a tudo que se fala sobre vicissitude, né? E a própria resposta do Livro dos Espíritos diz assim: tem que sofrer todas as vicissitudes da existência moral. Então, o que são as vicissitudes da existência moral? São as inconstâncias que a vida traz para a gente. Assim, todo mundo passa por processos de não saber exatamente o que fazer. Quantas vezes a gente se pega em situações onde a gente tem que escolher uma determinada ação, escolhe o caminho A ou o caminho B, sem necessariamente ter todo o conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Então, essas inconstâncias da vida corporal, que a vida dá para a gente, traz essa flutuação que nem sempre a gente sabe exatamente o que está fazendo, ou seja, a gente erra, às vezes a gente acerta, mas é através dessas experiências, das vicissitudes, da experiência que a gente adquire com esses processos, que a gente vai adquirindo e conhecendo. Daí que é muito... talvez isso antigamente fosse mais comum, menos nos dias de hoje, de a gente se basear muito no conhecimento dos antigos. Normalmente os avós, aqueles que são mais antigos, têm uma experiência de vida muito grande, às vezes são bons conselheiros, justamente porque já passaram por muita coisa, já viveram muita turbulência. Embora não sejam aquelas turbulências que a gente vive no dia de hoje, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha nem TV, mas por outro lado, as vivências da vida humana, do espírito humano, são comuns. Pessoas continuam sendo pessoas, problemas de relacionamento continuam existindo. E essas pessoas, por terem mais experiência, normalmente já carregam uma bagagem de conhecimento e por isso, às vezes, são bons orientadores, são bons conselheiros. Eu digo que a gente usa menos isso hoje, porque com o grau de mudança que a gente tem nas coisas, né, por conta da tecnologia, que muda muito frequentemente, muito rapidamente, a gente passa a considerar que aqueles que são mais velhos são ignorantes em certos aspectos. Então, eu não vou perguntar para o meu avô, para a minha avó, para a minha mãe, para o meu pai, porque eles não sabem o que eu estou vivendo, porque o que eu estou vivendo é completamente diferente do que eles viveram na época deles. E não existia essa diferença há algum tempo atrás, porque a vida era a vida, e aqueles que são mais experientes de vida continuam tendo a experiência. Então, a tecnologia é meramente uma situação que são entendidas por essas pessoas, mesmo sendo ignorantes em conhecimento, ou informação, mesmo não tendo estudado, tem conhecimento da existência de vida que enriquece muito e dá boas direções a respeito do que fazer ou o que não fazer em determinadas situações. E, continuando, o Livro dos Espíritos diz assim, sobre o objetivo da encarnação, né? Diz assim: visa ainda outro fim a encarnação,
o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra de criação. Isso é bem interessante. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vou só continuar um pouquinho mais, a gente explica já esse ponto aqui. A ação dos seres corpóreos, quer dizer, aqueles que estão presentes na matéria, né, é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E aí, como é que a gente entende essa questão de que a ação dos meios corpóreos ou a ação do espírito na natureza é necessária para que o próprio mundo progrida? Na medida em que nós estamos encarnados, vivendo no mundo material, e temos certas necessidades, sentimos frio, sentimos fome, sentimos sede, nós somos obrigados, por conta dessas vicissitudes, dessas flutuações da vida humana, a buscar solução para esses problemas. O homem só começou a viver em cavernas, ou começou a construir casas, porque sentia frio e sentia necessidade de ter um lugar para ficar. E não tinha caverna para todo mundo, para bem dizer, né? Assim, não tem caverna para todo mundo. Imagina a cidade também de São Caetano, quantas cavernas ia ter que ter para poder acolher todo mundo. Então a gente aprendeu a construir casa, a gente aprendeu a construir roupa, aprendeu a fabricar comida, aprendeu a plantar, a cuidar de animais, por conta da necessidade. Na medida em que o homem começa a interferir na natureza, ele começa a transformar a natureza, fazendo com que a própria natureza, de uma certa maneira, também evolua. Como é que a gente pode entender? Não mais nos dias de hoje, tem uma visão muito pesada que o homem destrói a natureza como um todo. Mas se a gente considerar que a humanidade, para poder viver em cidades, por exemplo, ela nivelou certos terrenos para poder construir, para poder viver melhor, ela começa a fazer transformações na natureza, começa a plantar ali, começa a segurar de um lado, começa a desmatar de um lado, mas para poder estabelecer um lugar para criar os animais, isso numa determinada proporção fez com que o próprio mundo se estabelecesse, se ajudasse de uma maneira diferente. Lógico, tudo que excede, tudo que vira demais, acaba atrapalhando. Então a humanidade, nesse excesso de transformação na natureza, chegou ao cúmulo de não respeitar a natureza. E por conta do não respeito à natureza, acabou provocando certas mudanças na natureza, que são prejudiciais à própria existência no mundo. Mas, em geral, a transformação humana em cima da matéria colabora no sentido de que o próprio mundo se transforme, o próprio mundo se modifique e se torne melhor. Né? É nesse ponto, então, que para que a evolução, para que a criação divina, que tudo é criação divina, né? Somos criação divina, a natureza também é criação divina, os planetas são criação divina. Para que a natureza se transforme e também evolua, porque nada está parado, tudo está em constante evolução, para que tudo evolua é necessário que a matéria se manifeste, que a matéria seja modificada. Então tudo está em linha com uma organização muito sublime, muito perfeita, que essa própria vivência humana, transformando a matéria, ajuda no processo de evolução, tanto das pessoas, do espírito, porque à medida em que a necessidade de transformar a matéria faz com que a gente também aprenda, que é para a gente adquira conhecimentos, a ciência nasce daí, nós aprendemos a manipular as coisas, porque nós precisamos entender como é que a natureza funcionava e a partir dali saber como plantar, como é que você faz para separar as sementes e poder plantar e gerar mais, como é que você produz mais. Todo esse processo trouxe um conhecimento para o homem que fez com que ele evoluísse na sua razão e também na sua emoção, não no mesmo grau, mas a gente foi evoluindo. Quando algumas pessoas criticam e dizem o mundo está para acabar, nossa, o mundo, a humanidade está perdida, porque não é mais como era antigamente, porque as coisas estão muito piores do que eram antes. É fácil de comparar, né? É só ver os registros do que a gente tem na Idade Média, de como é que vivia. Vocês já repararam, as cidades na Idade Média sempre passam um lodo danado no meio das ruas, né? Porque o banheiro era jogado para fora, então todo mundo andava. Imagina aquela lamaçal, né, de necessidades esparramadas na rua e todo mundo andando naquilo como se fosse extremamente normal, né? Sujos, enlameados, né? Porque era assim que era a vida.
compara com os dias de hoje e vê se a gente não evoluiu, se a gente não está um pouco melhor. Compara com a quantidade de anos que se vivia naquela época, e algumas medidas dizem que na Idade Média, por exemplo, o tempo médio de vida de uma pessoa era em torno de 35 anos. Então, quando a gente fala do Mago Merlin, por exemplo, aquele velhinho, né? Mago Merlin, então, ele tinha 35, 40 anos no máximo. Acabado nos dias de hoje. Mas era porque era a época onde a humanidade conseguia chegar por conta da falta de água encanada, por falta de saneamento básico, por falta de alimentação, por falta de comer alimentos estragados que não se sabia. Por todas as questões que eram disponíveis na época, a vida era muito mais encurtada. A quantidade de pessoas que se morriam por difteria, por disenteria, era absurda. Isso era uma doença extremamente comum. Hoje não, hoje a gente evoluiu bastante. A nossa média de vida está no Brasil em torno de 73, 74, 75 anos. O número de pessoas centenárias na humanidade já alcança mais de 3 milhões de pessoas. Então, o que dá uma tendência que a humanidade vai ficar cada vez mais velha por conta dos avanços que a medicina conseguiu fazer. Talvez comece a cair um pouco por conta da natureza sendo degradada, fazendo com que a saúde seja também implicada nesse processo, mas se a gente conseguir mudar essa situação e administrar bem a natureza, a tendência é que a nossa vida humana tenha muito mais anos de vida. Chegar a 100 anos não vai ser nada complicado e difícil de se ter. Então, essa é a ideia da modificação, da transformação da matéria, do espírito da matéria, fazendo com que o próprio mundo evolua, com que ele se torne melhor. Na pergunta número 133, diz assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, a gente falou nos capítulos anteriores que a encarnação é uma necessidade. Então, a gente precisa de várias existências para ir aprendendo através dessas existências a melhorar, a crescer. Não é possível saber tudo numa existência única. Porque se nessa existência você não pode estudar, significa que você morreu. O Espiritismo dá para a gente uma visão diferente. As várias existências permitem que a gente, uma vez seja homem, na outra vez seja mulher, porque precisamos exercitar papéis diferentes também, precisamos aprender com esses papéis, precisamos ser ricos, precisamos ser pobres, precisamos trabalhar com muita gente, precisamos trabalhar individualmente, precisamos viver solitários, precisamos viver com muita gente. Todos esses cenários, essas situações diferentes só são possíveis de serem vividas em várias existências, em várias possibilidades. Daí a necessidade da reencarnação, como no sentido de fazer com que o espírito se desenvolva e se torne alguma coisa muito melhor do que era, né? Isso explica também, como a gente já disse, aspectos interessantes, como por exemplo, por que uma criança de 3 anos de idade fala 5 línguas, sendo que os pais nunca ensinaram essas línguas. Pré-conhecimento, conhecimento de vidas anteriores. Não é comum, né? Mas existem. E é como se explica. Não tem explicação física, lógica, na medicina para que se tenha esse processo de conhecimento sem ter passado por ele, sem ter aprendido. Então, a resposta à pergunta 133, que é: tem necessidade de reencarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, aqueles que sempre acertaram, sempre escolheram o melhor caminho, eles precisam ainda assim continuar reencarnando? E a resposta é: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Quer dizer, não é porque você simplesmente pode ter escolhido as coisas boas que você não tem necessidade de passar por tantas... Você nunca vai aprender tudo numa existência só. Então, por mais que você faça escolhas felizes, escolhas corretas, você só faz com que a tua evolução seja mais rápida, mas ainda assim você precisa passar por todas as situações, por todos os cenários, para ter o aprendizado completo, para você poder saber tudo. Como todos nós saímos de um mesmo patamar de ignorância como espíritos, precisamos das existências e das experiências para poder se tornar mais sábios e mais inteligentes, mais próximos de Deus, e conseguir fazer ter uma vida mais feliz. Se não fosse assim, não existiria a justiça divina, porque estaria dizendo que Deus deu a uns, criou uns com mais capacidade de perfeição, com mais inteligência para rapidamente evoluírem, e outros mais burrinhos, né? Eles vão ficar penando aí para sempre. Todos somos criados iguais. Os caminhos que cada um de nós escolhe, o quanto cada um se esforça
num caminho ou no outro que é diferente, mas todos temos o mesmo processo de evolução e precisamos passar por todas as etapas do conhecimento. O item A da pergunta 133 diz assim: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não isenta de sofrimentos da vida corporal? Quer dizer, o que adianta você escolher o caminho bom, se você ainda assim vai continuar sofrendo numa existência corporal? Já que todo mundo vai morrer um dia, todo mundo passa por doença, e você chega um momento do desencarne que, no mínimo, você vai morrer por alguma causa. Então, algum sofrimento corporal você vai ter durante a vida. Você fica doente durante a tua existência, você tem dor de barriga, não é alguma coisa que estava ruim, tem dor de barriga, você vai sofrer por conta da dor de barriga. Então, o que adianta o espírito só escolher coisas boas se ainda assim ele tem que passar por todas as penas que todo mundo passa? E a resposta diz assim: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Ou seja, quem fez boas escolhas não sofre as consequências, porque fez boas escolhas. Aquele que eventualmente escolheu coisas que não eram tão boas, vai sofrer as consequências das escolhas nem tão boas que foram feitas. Consequência lógica natural, lei da causa e assim, causa e efeito. Então, o sofrimento, ele é um instrumento de melhora, na medida em que você, a partir do momento que você sofre, você fala, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui está me fazendo sofrer. Se isso está me fazendo sofrer, não vou fazer igual. Exemplo que eu costumo usar sempre: se você encontra uma panela no fogão e vai lá e bota a mão na panela e queima o dedo, queima a mão, porque a panela estava quente, da próxima vez você vai primeiro chegar perto para descobrir se ela está quente ou não, antes de meter a mão. Então, o sofrimento da queimadura fez com que você aprendesse e não repetisse mais aquela mesma questão. Se você continua repetindo o mesmo erro, errar humano, repetir é burrice. Então, a gente precisa aprender com os problemas com o sofrimento. E aí, entra num outro tópico desse mesmo capítulo, que é sobre a alma. E é um conceito interessante, porque pergunta 134, o que é alma? E a resposta: um espírito encarnado. Simples terminologia. Continua sendo espírito. Somos espíritos de qualquer jeito. Desencarnados ou encarnados, somos todos espíritos. A diferença é que se utilizou, com o passar do tempo, chamar de alma aquele espírito que está encarnado, mas continua sendo espírito. Então, simples terminologia. Item A da pergunta 134, do que é alma, diz assim: o que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta óbvia: espírito. Continua sendo espírito. Item B: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Quer dizer, E a resposta: sim, as almas não são senão espíritos. Óbvio, Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Ou seja, a alma precisa, ou o espírito, precisa de uma existência material para passar pelas experiências que só a existência material nos dá, para aprender através delas, para que quando a gente desencarne, nós levemos conosco essas experiências, o conhecimento adquirido dessas vivências. Pergunta 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Quer dizer, se a alma é o espírito encarnado, então tem alguma coisa, alma e corpo, o que mais que tem? E aí a resposta é a seguinte: há o laço que liga a alma e o corpo. Ou seja, existe alguma coisa entre a alma e o corpo, ou entre o espírito e a matéria, que faz com que esses dois meios se comuniquem, com que eles se conversem. Se nós temos capacidade de se mexer, de se manifestar, é porque, de alguma maneira, quem se manifesta não é o corpo. Quem tem o desejo, a intenção de fazer alguma coisa é o espírito. O corpo simplesmente responde aos comandos que o espírito está dando. Então, como é que se estabelece essa ligação? E aí a resposta há o laço que liga a alma ao corpo, e tem de que natureza é este laço. E, como a gente já disse em outras partes também, em outros capítulos, semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É necessário que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado por 3 partes essenciais, em grosso modo. Primeira parte:
o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Uma coisa é o corpo e o princípio vital que tem esse corpo. Segunda parte, a alma ou o espírito encarnado que tem o corpo na sua habitação, ou seja, o espírito se manifesta através do corpo. E terceira parte, o princípio intermediário, daquele que dá cola para esses dois, que é o perispírito, que a gente também já discutiu algumas vezes, que é uma substância semimaterial. O perispírito ainda é material, e como a gente já viu nos capítulos anteriores também, depende da matéria do planeta. Então, quando um ser desencarna, quando nós desencarnamos aqui, nós levamos para a vida espiritual o perispírito. O perispírito segue junto com o espírito, deixando aqui só o corpo material. A gente também já conversou sobre isso, o duplo, o corpo etéreo, a parte mais densa do perispírito, que fica com a matéria, fazendo esse descolamento, né? Fica a matéria aqui, que vai retornar ao planeta, fazendo parte de todo o resto aqui, virando alface um dia, né? E a parte do espírito vai para a espiritualidade, junto carregando o perispírito. Esse perispírito ainda é um corpo material, que depende desse planeta. Só que é uma matéria mais sutil, mais fluídica, que não dá para a gente ver, a não ser que você seja vidente, que você tenha evidência. Senão você não vai conseguir ver. Mas ainda assim é material. Para que o espírito possa se deslocar de um planeta a outro, por exemplo, ele precisa ir só com o seu corpo mental, deixando o corpo espiritual, o perispiritual, no planeta de origem. Mas é possível. A gente também já falou um pouco sobre isso aqui, quando a gente falou sobre o desdobramento. Então, seguindo, a alma independe do corpo, do princípio vital. A gente também já tratou um capítulo específico falando sobre o princípio vital. O corpo não é mais do que um envoltório, repetimos constantemente. De novo, o corpo é só a parte material através do qual o espírito se manifesta. E pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida no corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Entretanto, depois que essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar o corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ou seja, o que se diz aqui é o seguinte, e aí eu trouxe mais um textozinho aqui para a gente poder entender esse princípio. O que o texto está dizendo pode existir a vida corporal, no princípio ativo, sem alma? Pode. Só que a gente vai ver que isso demora pouco tempo, porque a ausência dessa entidade, dessa consciência unindo com a matéria, faz com que os mecanismos do veículo físico parem de funcionar. E aí, gradativamente, isso tende a se desmontar e voltar para a origem, para a substância do planeta. Mas, em determinada situação, é possível sim. E aí, e quando se desloca, lógico, o corpo fica, o perispírito vai embora. Eu achei um texto aqui de uma revista da Universidade de São Paulo. A revista chama Espaço Aberto. E tem por título Morto, mas com o coração batendo. E diz o seguinte: a morte encefálica é a morte do cérebro e do tronco cerebral. O quadro é irreversível e significa a morte legal do indivíduo. Para a ciência, parou de existir a atividade cerebral, não existe mais vida, né? Isso porque as funções vitais controladas pelo cérebro deixam de ser realizadas espontaneamente, provocando o colapso de todos os órgãos em poucos minutos. Com a intervenção de aparelhos, os órgãos continuam ativos por alguns dias, no máximo até uma semana. Então é aquela história da vida mantida ainda por efeito sobre funcionamento de aparelhos. Não necessariamente existe a alma ali próxima, o espírito pode não estar mais ali, porque a parte do funcionamento, que seria o cérebro fazendo com que os líquidos circulem, que o coração continue batendo, imprimindo, levando sangue, oxigenando, a oxigenação do sangue sendo feita por fora do organismo e não pelo pulmão, que está aí ativo e funcionando. Parte desses mecanismos são conseguidos mantidos fora, fazendo com que o corpo ainda seja irrigado. Então a matéria pode continuar funcionando ali. Só que ainda assim, esse mecanismo é tão complexo que não fica vivo durante muito tempo. Então, qual é a finalidade disso, né? Então diz assim:
quadro de morte encefálica só pode ser confirmado pelo médico após a realização de exames padronizados, de acordo com a resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina. 2 ou mais testes são feitos com intervalo de algumas horas e comprovam a inatividade elétrica e metabólica irreversíveis na cabeça. A situação é diferente da vida vegetativa, que é um outro quadro diferente. A vida vegetativa é quando o sujeito lesionado ainda é capaz de comandar as suas funções vitais e, em muitos casos, despertar. Na morte cerebral, despertar seria o mesmo que ressuscitar, seria o mesmo que retornar à vida normal. A equipe médica deve ter o maior cuidado em esmiuçar tal diagnóstico. Durante uma visita desavisada à UTI, a família está sujeita a ficar muito confusa emocionalmente. Para os leigos, é impossível diferenciar um corpo em morte cerebral de uma pessoa em sono profundo em casa. Em ambos, o abdômen se move normalmente na respiração, porque está sendo mantido pela pressão do ar que está sendo impulsionado pelos mecanismos, pelo equipamento. Os batimentos cardíacos aparecem no monitor e há a urina no recipiente de classe. O morto permanece quente, então tudo dá a impressão que ainda existe vida ali. No entanto, tudo isso é suportado artificialmente para dar condições de tratamento do sujeito quando ele acaba de chegar ao hospital sem diagnóstico certo, quando não se sabe ainda se está morto ou não. Põe ele sobre esse para poder investigar a situação. Depois de verificada a morte cerebral, os aparelhos permanecem ligados enquanto a família é contatada para doação. Ou seja, para se manter os órgãos vivos e ativos para serem reutilizados, retransplantados em outras pessoas, é mantida a vida física do organismo para que ele possa ser mais, que ele esteja vivo ainda para poder levar para outra pessoa. Depois morreu, não dá para aproveitar. Esse é um dos depoimentos presentes na dissertação de mestrado de Edivaldo Leal, enfermeiro do OPO, Organização de Procura de Órgãos, do Hospital das Clínicas. Há 10 anos, ele acompanha a notificação de família sobre o diagnóstico do óbito. Temos a impressão que surgem 2 conceitos de morte. Depois da cerebral, muitas famílias não dão o aval para a doação e esperam que o coração parar de bater naturalmente, como se a pessoa fosse terminar de morrer, como se ela estivesse morta ainda. Mas ela não pode morrer de uma segunda vez, porque ela já está morta. Eu peguei um vídeo para a gente ver. Você já deve ter ouvido falar de experiência de quase morte. É um caso de experiência quase morte. Experiência de quase morte é quando não existe a morte, mas existe a quase morte. O organismo parou de funcionar e essa dimensão entre a razão ou o conhecimento, ou a consciência que se vê deslocada do corpo, que tem uma vivência fora do corpo e consegue voltar ainda a tempo de animar o corpo e de fazer com que a vida continue. Só para a gente poder trabalhar um pouco nesse sentido. De EQM, a experiência de quase morte. Uma ilusão criada pelo cérebro ou uma realidade que poucos puderam conhecer? Uma experiência extrema de quase morte muda a vida das pessoas para sempre e contagia até quem nunca passou por isso. É quase impossível ficar indiferente depois de ouvir o relato de quem visitou a fronteira entre a vida e a morte. É como se tivesse eu e você aqui. Foi assim que eu vi Jesus. Muito real. Foi bem real. O coração parado, o cérebro sem oxigênio. Na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de fora. Eu entrei num túnel e era um lugar maravilhoso, uma sensação de paz indescritível. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que era. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. E aquele túnel, né, me succionou e começaram a passar telas de toda a minha vida. A gente é muito maior do que o que cabe dentro de um corpo. E isso fica claro depois que você quase perde esse corpo. O tempo passou, mas não apagou nenhum detalhe da experiência de quase morte desta professora gaúcha. O que ela passou durante o parto da filha ainda é muito vivo, 32 anos atrás, como se fosse ontem. Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo
ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não dá para explicar. Eu não consigo comparar com uma coisa bonita que tem aqui na Terra, assim, hoje, para dizer como era bonito lá. E via o quê? Eu vi lá, não tinha ninguém infeliz, estava todo mundo meio andando, conversando, aparentemente conversando, eu não ouvia nada, né? Mas era como se fosse um lugar, como é que eu vou explicar? Eu não vou dizer paraíso porque eu não sei, mas uma coisa assim, que paraíso pra gente é aquele lugar lindo, né? Que tu quer ficar pra sempre. Era parecido com isso? Era parecidíssimo. Se não era. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que era. Lindo. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz, né? Que disse que eu era pra voltar, que não era a hora de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos pra criar. Ao mesmo tempo em que quando essa voz parou de falar, esse ímã que me puxou me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da massa, corpo que ficou, eu voltei para dentro. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim, que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso e que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E aí eu comecei a viver, né, a ter reagir, vida de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, então eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Esteve lá, né? Fui até lá. É muito bom morrer, se é assim. É muito bom. Se for assim, olha, tranquilo. Bom, como vocês viram, assim, esse é só um exemplo, esse Globo Repórter de 40 a 50 minutos, tem vários casos de EQM, a gente tem vasto registro científico de EQMs, tem até experiências que são feitas no próprio Hospital das Clínicas e médicos que estudam esse processo de EQM para poder, essa questão de morreu, não morreu, é só confusão, está só delirando, ainda existia uma fagulha no corpo, mas o corpo ainda tinha irrigação de sangue no cérebro, por isso ainda o cérebro ainda estava funcionando. Tem várias linhas de pensamento que tentam justificar e tentam explicar essas visões, essas experiências de quase morte. Só que a riqueza de detalhes que tem levou alguns grupos médicos a estudar isso com bastante detalhe. Tem até uma experiência interessante que eu fiquei sabendo numa dessas pesquisas que eu estava fazendo, que num dos hospitais, na sala de operações, foi colocada uma prateleira acima da visão das pessoas. Não era possível para quem estava na sala enxergar o que estava acima da prateleira, mas tinha quadros colocados em cima dessa prateleira que estava fora do alcance de visão. E quando eles percebiam algum caso relatado de experiência de quase morte, eles perguntavam para as pessoas se eles tinham visto alguma coisa a mais. E as pessoas descreviam os quadros que estavam acima. Quer dizer, como é que uma pessoa deitada numa maca, numa experiência de morte, poderia saber disso que está acontecendo? Então, a ciência ainda tenta explicar algumas linhas. Já existem médicos espíritas, que uma grande parte dos médicos já são espíritas, então eles têm um conhecimento muito diferente a respeito disso. Outros ainda não, são muito céticos ainda e querem ainda comprovações ou tentam explicações de outras maneiras. Bom, a gente volta a falar nessa questão mais para frente ainda, em outros pontos. Para acabar, tem um último item dessa questão, da questão 136, item B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E a resposta? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem.
Então, essa questão traz para a gente essa vivência. Se fala muito hoje em dia de geração de corpos sendo feitos em laboratório para poder favorecer processos de transplante, onde células-troncos são multiplicadas artificialmente para gerar pedaços de órgãos para que eles possam ser utilizados na... Como é que fica essa questão? Ali existe uma matéria, existe uma massa que não é o espírito, que não existe espírito atrelado àquele pedaço de carne que está lá, mas que pode sim, como matéria, mais tarde ser colocada, ser transplantada para um corpo onde exista um espírito, e esse espírito então possa absorver aquela matéria, porque é só matéria, fazer a integração dessa matéria para poder continuar o seu processo. Bom, e fica por aqui hoje, e a gente retorna na próxima quarta-feira com mais um vídeo, com mais uma questão do Livro dos Espíritos. Até lá!